Atenção! Duas notícias. Vamos então ver essas notícias em Efésios 2, 1 a 5. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Porém, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como outros éramos, portanto, natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Uma lembrança amarga e uma ótima lembrança. Uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim e a boa. Ouvimos sempre em tom desafiador a seguinte pergunta de alguém que se aproxima para informar alguma coisa. Tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Você já ouviu isso? E eu também. O apóstolo Paulo parece proceder de forma semelhante ao se comunicar com a igreja de Éfeso. E, por conseguinte, com a nossa igreja, com as nossas igrejas, com os contextos das nossas igrejas. Ele faz a primeira observação nos versículos 1 a 3. É possível que a igreja de Éfeso não tenha feito a escolha se queria a boa notícia primeiro ou a pior notícia. Mas o apóstolo Paulo sabe que nós, os seres humanos, sabia pelo menos que nós, seres humanos, sempre gostamos de degustar o melhor depois. Me lembro uma ocasião que eu fui a uma casa convidado para almoçar e tinha uma determinada comida natural, que eu não vou falar o nome, porque muitos gostam, mas é amarga. Então a pessoa colocou aquilo no meu prato e eu comecei a comer. E o que eu fiz? Eu comi aquilo que eu não gostava muito bem, não descia muito bem, comi tudo primeiro, para depois continuar comendo aquilo que eu gostava, que estava no prato. E a pessoa disse assim: ah, pastor, eu não sabia que o senhor gostava tanto, e colocou o resto do meu prato. Ah, meu Deus, encheu meu prato daquilo que eu não gostava. Mas foi uma dedução dela, porque aquilo que mais que eu me identifiquei inicialmente, aparentemente mais, era com aquilo que eu não gostava. Então, este fato parece que ilustra o que Paulo fez. Paulo começou a falar daquilo que a igreja de Éfeso estava misturada, aquilo que ela gostava de fazer, mas que não era bom para ela. E lá nos versículos 1, 2 e 3, ele vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O mundo está envolvido com o pecado, parece que degustando o pecado.
uma má lembrança. Ninguém quer se lembrar de uma trajetória de morte pelos atos que praticou e se tornaram aparentemente irreversíveis. Ninguém quer, mas gosta. O mundo gosta de pecado. Em seguida ele continua lembrando, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O povo gosta de desobedecer. É só dar uma ordem que nasce na cabeça de todo mundo, uma forma de tentar burlar aquela ordem, burlar aquele poder, aquela obediência, dar obediência. É terrível quando nós percebemos que esta é uma realidade do ser humano. Lembrando da falta de juízo ou falta de experiência que faziam em errar, sem perceber que estavam na rota do engano e envolvidos com as coisas enganosas deste mundo. Parece que o mundo, as pessoas, a igreja de Éfeso estava envolvida ou se envolvendo cada vez mais com o pecado, sem perceber que estava entrando na rota do engano. Porque é um hábito. Aquilo que é habitual é rotineiro. Em terceiro lugar, ele lembra que esta é uma rotina para o ser humano, como estamos dizendo. E lá no versículo 3, então, ele vai dizer: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos como outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Este conteúdo dá notícia ruim, mas ele passa então para dar as boas notícias. Agora vai as boas notícias. Qual é? Versículo, então, 4 e 5. Deu-nos vida. Ele deu-nos vida com Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Essa é a ótima, a notícia alvissareira. Deus nos deu, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, vencidos pelo pecado, Ele nos deu a graça em Cristo Jesus, que nos tira e nos traz para a verdadeira luz. Nós estamos agora saímos da rota da morte para entrar na rota da vida com Cristo. Sem Cristo não há como entrar na rota da vida. Morto ficará morto. Alegra o seu coração e alegrou o coração de toda a igreja de Éfeso quando recebeu esta segunda informação. Pela graça de Deus, nós somos salvos. As duas notícias. Qual das duas notícias lhe agrada? Que você está na rota da morte, irreversível, distanciando de Deus, envolvido no pecado, rolando no pecado neste mundo, degustando o pecado, ou quer apenas a graça de Deus, a rota da salvação? É com você. Tome a sua decisão. Senhor Deus, ajuda, quebranta, levanta vidas, tira-os da rota do pecado. Em nome de Jesus. Amém.